conversa agora com o Marcos Antônio Matos, diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café. Diretor, muito bem-vindo, boa tarde. Olá, Juliana, uma satisfação estar com você. Muito obrigada. Diretor, queria começar perguntando o seguinte: teve essa reunião tão esperada entre Lula e Trump, ela finalmente aconteceu. Américo Martins nos trouxe uma apuração agora, que as negociações ainda não avançaram, tem uma reunião ali por volta das 9 da noite. Qual é a avaliação do setor do café impactado pelo tarifaço sobre o que pode acontecer daqui para frente e a celeridade dessa negociação? Bom, Juliana, para nós é de fundamental relevância tudo que está acontecendo. Nosso presidente de conselho, Márcio Cândido, está com a delegação brasileira nesse momento, tanto na Indonésia quanto agora na Malásia. Participou de todas as reuniões com os ministros, deu todas as informações estratégicas de subsídios aos nossos representantes. E nós também estivemos há alguns dias com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e está tudo muito claro em a solicitação de uma suspensão das tarifas ao Brasil e potencial redução, caso a suspensão seja complexa pela negociação, e também algo muito importante que está no documento é a ampliação da lista de exceções. E a gente sabe o quão o café é estratégico, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. Foram os impactos sentidos pelo setor? A gente fala muito sobre café e carne, né? Depois da implementação dessas tarifas, o que aconteceu exatamente? E a gente está falando sobre uma expectativa de suspensão. Em quanto tempo vocês esperam que isso esteja de alguma forma encaminhado, essa negociação para a suspensão dessa taxa de 40%? Olha, é interessante ver o quão o Secafé e a BIEC têm trabalhado juntos na nossa, defendendo os nossos respectivos produtos em Washington, junto ao governo brasileiro, todos os momentos desde abril. Em julho ficou mais complexo, com 40% adicionado aos 10%. Mas, posto tudo isso, o que a gente entende é o seguinte: lá nos Estados Unidos, a nossa contraparte, que ajudou a nos defender na investigação 301, a National Coffee Association, a indústria norte-americana, foi feito um trabalho muito amplo de conscientização dos impactos. Cada $1 que os Estados Unidos importa de café agrega $43 na economia. E a inflação, nós vimos agora o CPI sendo divulgado, café acima de 30% de aumento, então, e 76% da população americana toma café, que é o maior consumidor do mundo. Então, para o lado deles, é um grande problema abrir mão do café brasileiro, que é líder naquele mercado, e o mundo passa por dificuldades na produção devido às anomalias climáticas. Do nosso lado, muitos contratos sendo postergados, cancelados, gera uma incerteza muito grande no principal mercado. E tudo indica que a gente pode ter uma safra melhor em 2026, no Brasil e no mundo. O que acontece para o cafeicultor brasileiro? Perder o acesso ao principal mercado quando o mundo começa a recuperar os seus estoques. A gente corre o risco do consumidor norte-americano se adaptar com outros cafés, predominantemente arábica, que é o que a gente mais exporta para os Estados Unidos. Nós também exportamos café solúvel e conilon, mas majoritariamente cafés verdes arábicas. Então, nós não queremos que isso aconteça. Então, a gente tem que reverter o mais rápido possível. O conhecimento já é dado, né, tanto do nosso lado quanto deles. O que falta é um empurrão político. E se a gente conseguir, nas próximas semanas, essa reunião na sequência, após a reunião dos presidentes, os times estão reunidos, os times já pegaram todas as informações e estão muito cientes das características do café e da priorização ao café. Então, a gente acha que podemos acelerar esse processo. Agora, vocês esperavam que já depois dessa conversa direta entre os chefes de Estado já saísse algum anúncio? De alguma forma decepcionou não ter saído nada, mas ainda ter negociações? Enfim, a gente espera que isso aconteça, que o Brasil volte, né, para cá, que a comitiva volte com algum anúncio concreto, mas nada saiu de fato dessa conversa entre os presidentes. Bom, nós sabemos o quão complexo isso é. Nós entendemos que os presidentes têm pontos ali para concluir. Acredito, sim, que no anúncio oficial, que está marcado para as 8h30 da manhã, no horário da Malásia, do presidente, tem expectativas concretas de resultados específicos, que são mais fáceis nesse momento, mas a gente entende que tudo é um processo. Existe uma questão política, existe uma questão econômica e contrapartidas. Eu acho que essas contrapartidas é o ponto mais central nesse momento. Temos que aguardar com confiança absoluta. Nosso presidente, como disse, está ali acompanhando também, o Café, nós todos acompanhando as lideranças, os ministros, e vamos aguardar até amanhã. E essa reunião agora que está acontecendo entre os times. Os produtos estão na lista, os argumentos estão prontos, e realmente é o empurrão político que a gente precisa nesse momento.
Agora, diretor, o senhor traz um ponto que é muito interessante, que é a pressão feita pelos empresários americanos, né? A gente sabe que teve uma mudança de postura de alguma forma dos Estados Unidos nessa relação pela pressão feita de forma interna, né, dos próprios produtores americanos. Isso foi essencial para que essa conversa que a gente está vendo aí na tela tenha sido destravada? Não tem dúvida alguma, é a diplomacia do setor privado. Uhum. E o café foi um grande exemplo de como os dois países podem trabalhar juntos. Nesse caso, como não existe a relação de competição, não existe, o que existe é uma relação de agregação de valor graças ao produto brasileiro, em volume, em qualidade, em sustentabilidade. Então, esse trabalho de se aproximar, de abrir portas, e no momento que nós iríamos juntos com a National Coffee Association, a gente viu que as informações que muitos dos oficiais que balizavam não refletiam o mercado. Então, era uma série de ações. O Departamento de Estado, o Departamento de Agricultura, o STR, da própria investigação 301, a discussão do quão sustentável o Brasil é. Então, foi um conjunto de ações e os empresários norte-americanos mostrando para o governo e a gente acompanhando todo esse processo, inclusive passando uma semana inteira em Washington, juntos com as nossas contrapartes. Então, tudo isso ajuda. E inclusive na reunião com o nosso presidente de exercício, Geraldo Alckmin, ele frisou, olha, continuem nessa estratégia, porque essa estratégia é vitoriosa. Continue apoiando a sua contraparte, que eles continuem em contínuo diálogo. Os índices de inflação reforçam toda essa nossa tese, não é teoria, é prática, né? A inflação do café em agosto já tinha sido 9 vezes acima da inflação média, saiu um novo índice mostrando que o café segue líder, né, no auge ali da pressão inflacionária. Então, há todos os motivos dos dois lados para a gente realmente chegar a um consenso. E o tom da reunião é a parte mais positiva que a gente pode dizer, de cordialidade, de harmonia e de busca por consenso. Agora, tem um ponto, queria, só para a gente finalizar, que é uma preocupação dos brasileiros em relação aos preços, né, de todos esses produtos. O que a gente pode esperar se de fato essa suspensão das tarifas acontecer? E mais, é uma porta aberta a longo prazo, imagino, né? Vocês acreditam que seja um diálogo estabelecido para o futuro também, depois de uma eventual suspensão das tarifas? Bom, a questão do preço, o tarifaço foi mais uma variável que impactou nas cotações. Nós tínhamos em Nova York, que é base do contrato do café arábica, dia 31 de julho, quando oficializou a ordem executiva contra o Brasil, era 284 centos de dólar por libra-peso. Nos dias de hoje, esse índice passou dos 400, bateu o recorde histórico em 30 anos, e isso é um aumento de mais de 40%. Se coloca a nossa tarifa de 50%, vai para mais de 600 centos de dólar por libra-peso, ou seja, inviabiliza qualquer participação do Brasil. Há muito esforço para continuar a ter alguma exportação pontual. Então, tira a gente do jogo, o que é muito ruim para o mercado norte-americano. O que a gente entende é o seguinte, o Brasil colheu uma safra menor em 2025, sabe que tem outras variáveis que resultaram inicialmente, mas a queda dessa tarifa, ela ajuda a manter os preços mais baixos, porém em preços competitivos para os cafeicultores. Esse aumento que a gente teve pela incerteza não é bom, porque nós vemos o preço aumentar, mas nós não participamos por conta dessa possibilidade de perder a representatividade dos principais blends, das principais marcas globais que têm como sede os Estados Unidos. Então, para nós, a gente sabe que a queda da tarifa vai trazer mais previsibilidade, igualdade de competição para todos os países. Tanto que o mercado está invertido, ou seja, as cotações para 2026 nas bolsas internacionais, elas estão em níveis abaixo das cotações atuais. Por quê? O mercado acredita que é tão absurda essas tarifas ao Brasil que em um momento ela vai cair. Então ela trabalha com uma possibilidade de safras melhores e também da queda da tarifa. Então a gente entende que vai ter preços remuneratórios e reduzir os impactos inflacionários aqui e lá nos Estados Unidos. Ótimo. Nós conversamos com o Marcos Antônio Matos, diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café. Diretor, muito obrigada, viu, pela participação por aqui. Nós que agradecemos, o Secafé segue a porta.